Hoje pela manhã, nós não trataremos do nosso querido congresso, do assunto do congresso, né? Fé ou medo. Hoje, nós continuaremos a nossa escola bíblica dominical. Então, você que está aqui na igreja comigo, meu amado irmão, e você que está em casa, nós estamos estudando o 7º sinal que diz, eu estou voltando, né? O 7º sinal que nos deixa de forma muito clara que o Senhor está retornando. E o 7º sinal está na página 55 da sua revista. Então, vamos abrir nossa revista direitinho, página 55, e vamos ao 7º sinal. Muito bem, nós estamos estudando o 7º sinal. E o 7º sinal, irmãos, é o sinal mais difícil de todos os sinais. O 7º sinal é o mais difícil de ocorrer. É exatamente o quê? O renascimento de Israel. Renascimento de Israel. Irmãos, vamos ser francos. Falsos cristos, né? Se você pegar comigo, inclusive, sua revista, a gente faz uma revisão até interessante. Vá comigo, por gentileza, lá na página de número 9. Abra na página de número 9. Está vendo aí a figura? O primeiro sinal de que Jesus prometeu que retornaria foram os falsos cristos. E provamos que isso, além de acontecer, só está crescendo, como Cristo disse. Segundo sinal está na página 17. Página 17. Guerras e rumores de guerra. Esse mais do que nunca está crescendo. E aí a gente tem a certeza de que Jesus realmente está voltando. Vá para a página de número 25. Olha o que diz a página 25. Terceiro sinal. Desastres naturais. Sempre existiu, né? Tal como guerra. Mas nunca como hoje. Hoje, o número de desastres é tão avassalador que a gente, quando olha para esse dado, este sinal, a gente tem certeza que Jesus está às portas, né? Jesus está às portas. Aí, o nosso querido 4º sinal está lá na página de número 33. Perseguição. Perseguição. Página 33. Este, mais do que nunca, prova que o Senhor está voltando. E os dados alarmadores, que inclusive nós tivemos aqui na sede com a visita de um dos diretores da organização Portas Abertas, nos fazem ver que o Senhor está às portas. 5º sinal, esse aqui um dos mais terríveis, falsos profetas, página 42. E falso profeta é idêntico a falso mestre. Falso mestre, falsa doutrina. É o que mais tem. É o que mais tem. E como se multiplicou? E o problema, hein? Aqui, falsa doutrina é literalmente cada parte da palavra de Deus. Ou seja, cada parte da palavra de Deus pegam e simplesmente de forma muito direta e forte, eles distorcem. Irmãos, esse 6º sinal é um dos maiores de que Jesus está voltando. Porque antigamente, você tinha falsa doutrina só quanto a Deus. Só quanto a Deus, devido a um número muito grande de deuses. Depois que Deus nos deu a Bíblia, sua palavra, aí o diabo se encarregou de termos falsas doutrinas de cada página da palavra de Deus. De cada página da palavra de Deus. Irmãos, é incrível como hoje, cada página da palavra de Deus, você vai lendo, você tem muita gente dizendo tudo menos o que na palavra de Deus está dito. É incrível como esse sinal é muito forte. Agora o 6º. O 6º também é terrível. Relações sociais marcadas
pela indiferença e frieza, marcadas pela indiferença e frieza. Jesus disse, está na página 49, que o amor de muitos esfriaria antes do retorno dele. Esse aqui nem precisa falar, né? Esse aqui tem que tomar cuidado, é com o meu coração. Eu que estou dentro da igreja, eu que dirijo toda uma sequência de fatos na igreja, eu que estou com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Eu e vocês, isso aqui é dentro da igreja, eu e você temos que tomar muito cuidado, porque esse é um sinal que inequivocamente nos diz que a palavra de Deus é a verdade, Jesus está voltando. Agora, vamos ser francos, de todos os sinais, o que está na página 55 é absolutamente, irmãos, o maior de todos. Sendo muito franco com os irmãos. O que está na página 55 é o maior de todos. Ou seja, o renascimento de Israel. E eu quero pegar, já começamos no domingo passado, estou continuando hoje, vamos terminar no último domingo. Você vai ver que grande sinal é esse. Olha o que diz na página 55, o texto áureo. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. De novo, peço desculpa, não é Mateus 24:7, é Mateus 24:32 e 33. Errou eu, que coloquei, e errou meu revisor, o amado pastor Heber, que confirmou, e os dois bonitões colocaram o texto. Então, eu já peço perdão por mim, peço perdão pelo Heber, mas, irmão, a gente trabalha demais. E, vamos ser francos, a gente acorda trabalhando, dorme trabalhando, é aquela velha e boa vida do bom cristão. Em pé, sem dormir, como é que é? Em pé sem cair. Deitado sem dormir. E por quê? É isso mesmo, ainda bem que a gente tem esposa, glória a Deus. E por quê? Porque assim é a vida, o nosso descanso é no céu. Então, sempre vai passar uma coisinha ou outra, e louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós vimos no domingo passado uma introdução a isso. E hoje você vai ter o privilégio de entender como é que essa profecia foi começando a ser cumprida. Então eu te peço, pega o smartphone e bota na fuça, como diria meu pai, bota na cara. Os irmãos que estão aqui na igreja, bem pertinho hoje dos nossos telões. Por quê? Porque na aula passada nós fomos da página 56 até a página 59. E trabalhamos com a questão relacionada ao fato. A figueira é realmente Israel? E aí provamos que a figueira é Israel. Agora, pedi para os irmãos lerem em casa até a página 59. E hoje seria a página 60, não é verdade? Hoje era para a gente trabalhar a página 60. Mas se eu for trabalhar hoje com você a página 60, ela não vai ser tão fantástica quanto eu preciso que ela seja, se você não tiver os conhecimentos que vamos te dar hoje. Então presta atenção. A aula de hoje, ela fica entre a página 59 e a página 60. Mas pastor, não tem nada entre a 59 e a 60. Tem muita coisa. Aí domingo que vem eu pego a 60 com você e ela faz sentido. Porque você tem que ver que foi um grande milagre o renascimento de Israel. Então, eu peço encarecidamente, não fica chateado. Fecha a sua revista, como eu estou fechando a minha. Bota aqui direitinho, do ladinho, de cara com a TV. Hoje você vai ter um conhecimento fantástico. Ai, pastor, mas se eu tiver que ficar com a cara na TV, não dá para lavar a louça. Mas essa é a finalidade.
Pastor, se eu tiver com a cara na TV, não vai dar para eu ir fazendo o almoço. Essa é a finalidade, né? Hoje de olho na TV. Meus filhos, me ajudem. Olha que interessante. Primeiro lugar, em Joel capítulo 1, versículo de número, deixa eu pegar aqui, 12. Deus diz assim, escute: a vide secou, a figueira murchou. E lá no versículo de número 7 explica isso. Virá um outro povo, e esse povo fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Amado pastor Mota, olha que interessante aqui, meu pastor. Jesus está chamando, Joel 1:7, Israel de a sua vide. E Jesus está chamando Israel de a sua figueira. E ele diz, veio um povo. Elidiane, o povo ainda não tinha vindo. Mas era tão certo que viria, que ele já fala o que esse povo fez sem antes do povo fazer. Veio um povo e assolou a minha vide. Agora Israel não é só vide, é também figueira. Veio um povo e descascou toda a figueira. Você pode imaginar o que é isso? Tirar ramos, tirar flores, tirar frutos, tirar a casca. E a Bíblia diz, olha que interessante, e despiu toda. E depois esse povo pegou e bateu, até que a figueira caiu. Aqui está, lançou por terra. Olhe para cá. Quando Jesus diz em Mateus 24, olha a figueira. Quando ela brotar, eu estou perto de voltar. Ele estava se referindo a Joel. Porque, irmãos, a figueira brota, a vide voltar é rápido, mas a figueira é uma das árvores mais difíceis de brotar novamente. Então Jesus estava falando de Israel e Jesus estava dizendo, olha, assim como esse povo veio por causa da destruição de vocês, eu vou recompor a casa de Israel. Quando a figueira brotar, esse foi o dito de maior esperança. E eu quero que você se lembre comigo rapidamente desses fatos aqui. Vamos para o vídeo. A gente sabe que, em primeiro lugar, a história de Israel começa com os patriarcas. Ainda bem que o Heber ontem adiantou metade da lição. Louvado seja o nome do Senhor, Heber. Amém. Você me ajudou muito. Pastor, mas eu não assisti ontem a pregação. Ih, você não sabe que perdeu. É bom não perder hoje à tarde, hein? Tudo começa com os patriarcas. Por quê? Olha aqui o vídeo, olha o vídeo. Você tem alguém que está ali embaixo, em Ur dos caldeus. E Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vem para cá, para a terra que eu vou te dar. Você vai andando. Quando você chegar lá, eu digo qual é a terra que você vai. Abraão tinha muita fé, né? Ele saiu sem saber para onde ia. E o trajeto que ele fez foi esse aqui, Ur dos Caldeus. Aí lá em cima, parou um pouquinho em Harã. Aí seu pai morreu. E aí ele desce para a terra prometida, literalmente como o Senhor falou. E Deus disse, você não vai tomar posse dessa terra agora. Quem vai tomar posse dessa terra são seus descendentes, na 4ª geração após a escravidão que virá. O mais que você faz? Anda nela de norte a sul, leste a oeste. E aí o que acontece? Obviamente, Abraão morre. Seus descendentes, como Deus fala, saem de Canaã e vêm para o Egito. Estamos aqui já na época de quem? Depois de Abraão vem Isaac. Depois de Isaac vem quem? Jacó. E eles se tornam escravos. E aí Deus os visita e Deus tira esse povo
com mão forte. Se lembra? Aí eles vão descendo aqui, ó. Saem de Pitom, aí chegam aqui a Mara, chegam em Elim, com todos aqueles dados que estão em Êxodo, param um bom tempo aqui no Monte Sinai, onde Moisés recebe as 12, a lei, a tábuas, a lei, o ornamento, faz o nosso querido tabernáculo, e aí sobem até que Moisés morto, Josué entra na terra prometida e conquista a terra prometida. E aí, olha que interessante. Você tem nessa terra todos esses povos. Cananeus, Jebuseus, Gigazeus, né? Edomeus. E você tem Deus dizendo, essa terra que agora é dos outros, será de vocês. E ali do outro lado, o mapa mostrando as 12 tribos de Israel, como seria essa terra após Deus dar completamente a eles. Pastor, foi imediato, eles já foram entrando e conquistando, né? Que eles conquistam em primeiro lugar do lado oriental. Então, Andrezinho, lado oriental é exatamente esse lado à direita, daí Oriente, tá? É chamado, Andrezinho, de Transjordânia, porque fica no pós-Jordão, após o Rio Jordão. Aquela parte azulzinha ali no meio, ó, chama-se Rio Jordão. E aí conquistou aquela parte, Josué, Andrezinho, entra com o povo e conquista tudo isso aqui, ó. Fantástico, né? Até aqui, ó, foi só Moisés. Josué, o grande capitão, atravessa, entra em Jericó e, ó, conquista tudo isso. Termina conquistando aquela partezinha ali. E o que acontece? Algumas partes não são conquistadas. Ó, por exemplo, os filisteus, por exemplo, ali embaixo, né? Meus ali do lado, os moabitas, ó, e amonitas. Porque essa parte de terra, ó, não foi conquistada. Os filisteus não, mas os moabitas, os amonitas, Deus proibiu de conquistar, delimitando direitinho o território, porque eram filhos de Ló, né? E aí Deus tinha dado essa terra para eles. Agora, vamos lá. Olha que interessante, se você parar e pensar, essa porção de terra que está aí, ó, é muito bem localizada, ela fica no meio do mundo. O mar que está ali do lado, André, se chama Mar Mediterrâneo, porque fica no meio da terra. E olha que interessante, Eloá, olha que interessante. Aquela partezinha ali, a gente vai ampliar agora, ó o tamanho dela. Ali estão as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E Deus queria dar todo esse território para eles. Mas o que acontece? É o velho problema do nosso tema, né? Olha o que acontece aqui, ó. Vamos lá. Livro de Josué. Josué entra com o povo e, ó, atravessa e, ó, pega todo aquele território. Para que você veja melhor, Davi, amplia um pouquinho essa parte de baixo para o teu pai mostrar algumas coisas interessantes, rapidamente. Olha que interessante, vamos para baixo. Primeiro conquistamos Jericó. Aí depois foi para Ai, ali em Ai. O povo desconfiou de Deus, fez algo errado. Acã tomou uma capa, apanharam em Ai, ficaram tudo arrebentado, e aí depois pegaram Acã, mataram a família, e aí conquistaram Ai. Aí foi descendo, ó, conquistou tudo isso aqui, ó. Aí depois de conquistar tudo isso, segundo o livro de Juízes, vamos lá, volta ao normal, Davizinho, eles sobem, tá vendo ali, ó, e conquistam toda essa parte de cima. Toda essa parte de cima, isso é o livro de Josué. E depois que Josué conquista toda essa parte de cima, ele vem para o meio, que é Siló, e ele deixa em Siló o tabernáculo, e em Siló ele joga a sorte, e Deus vai dizendo qual é a porção de terra de cada um. Agora não se equivoquem. Olha o mapa aqui do lado. Pastor, então eles conquistaram tudo? Não, 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 não. Eles conquistaram as cidades mais difíceis, que estão ali de vermelho.
ou rosa, ou qualquer coisa que o seja. Está vendo a outra parte de verde? Era a parte que eles ainda tinham que conquistar. Porque não tinham conquistado, porque Josué conquistou. E essa parte de verde seria conquistada agora pelos que vinham depois de Josué. Então o livro de Juízes era para quê? Era para eles terem continuado confiando em Deus e simplesmente conquistado toda a parte que faltava ali, ó. Mas eles tiveram medo, se levantou uma geração que não acreditava em Deus. E deixa eu te mostrar isso. Olha que interessante esse mapa aqui, ó. Isso aqui era o que Deus queria que eles conquistassem, certo? Aqui do outro lado, o que efetivamente Josué conseguiu conquistar. Pastor, por que Josué não conquistou tudo? Porque era idoso. Josué me entra na terra com 80 anos. 82, 83, alguns dizem que ele já tinha 85, como Caleb. 40 anos de guerra. Josué morre com 110 anos, né, pastor Cícero? Por aí, não é? Dá uma olhadinha para mim, por gentileza, meu pastor. Me ajuda nesse dado. A gente, depois da Covid, some um pouco da mente da gente os dados. Então, Josué, quando entra na terra, tem 80, 80 e pouco. Ele morre com 100 e poucos anos. Eu acho que foi 110, se não me falta a memória. Mas os irmãos vão me ajudar. Gente, 30 anos de batalha, olha o tanto que esse homem conquista. E olha que esses reis aí de Canaã nunca se juntaram. Nunca se juntaram. Mas quando Josué chegou, todo mundo se junta. Todo mundo se junta. A idade da morte dele está no final de Josué, início de Juízes, tá bom? Agora, presta atenção. Olha para esse mapa agora aqui. Ó, de um lado está o que Deus queria. Do outro lado, Cícero, está o que eles conquistaram. Cícero, ó que interessante. Vê lá em cima, ó. Lá em cima está Azer, a tribo de Azer. Olha desse lado. Não tinha conquistado ainda quase nada. Olha aqui, ó, no meio. Está Manassés. 110 anos, né? Obrigado. Aí, olha que interessante. Obrigado, Lutero. Obrigado, pastor Cícero. Olha aqui do lado. Está faltando muita terra para Manassés conquistar, não é verdade? Olha aqui, ó. Dan. Dan não, do outro lado, Manassés oriental. Olha o tanto de terra que está faltando ali para conquistar. Olha aqui, ó. Olha Dan. Está vendo Dan de verde ali? Gente, Dan, além de não conquistar, ainda foi lá para cima, como a gente estudou naquela quarta-feira, conquistar a terra que não era deles. Tinha muito por conquistar. E olha Judá, o tanto que tinha. Olha Judá, o tanto que tinha que conquistar. Está vendo? Agora, presta atenção. Josué morre cumprindo o que Deus deixou ele cumprir. No livro de Juízes, então, vem os outros para terminar de cumprir o que ele tinha que cumprir. Eles conquistaram o que estava faltando. Além de não conquistar, eram dominados por outros povos, porque vivia, meu amado pastor Mota, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal. Ora servindo a Deus, ora servindo a Baal. A coisa foi muito feia. E aí o que ocorre? Vamos lá. Chega o livro de Juízes, eles não conquistam tudo que tem que conquistar, aí Deus diz, agora vocês terão reis. Como é que ficou a terra? Gente, isso é importante demais. Está vendo essa parte de vermelho? Davi, amplia, para que eles vejam só a parte de vermelho. A parte de vermelho, ali, isso, meu filho, chega mais perto. Foi a parte do reino de Saul. Então, Saul não conquistou muita coisa, mas pelo menos não perdeu muita coisa. Está vendo ali? Olha que interessante, ó, Saul. Agora, Davi diminui um pouco para que possamos ver a parte rosa. Olha o tanto que o reino cresceu com Davi. Davi conquistou muito mais do que Deus tinha dado para eles. E agora,
diminui mais um pouco, filho, para que vejam até onde foi a influência de Salomão. Olha o tanto de terra que esse povo tinha. Então, com o rei Saul, você tem exatamente aquela parte de vermelho. Com Davi, se amplia muito o território. Indo as influências de Israel, muito mais do que o território que Deus tinha dado. E com Salomão, o território chega lá em cima. É época de ouro de Israel. Israel domina todo este meio. E os povos servem a Davi. Ninguém entra ali não, meu amigo. Davi é muito esperto. Davi fez o que os outros reis faziam. Ele trouxe um cinturão de proteção e ninguém entrava no território de Israel. E ele não conquistava e escravizava os outros povos. Os outros povos pagavam tributo para ele. Qualquer um que quisesse invadir Israel tinha que invadir os povos subordinados a Davi. E o que é interessante é que nesse período se concretiza o momento de maior glória de Israel, né? Só que o neto de Davi, Roboão, não teve uma boa administração e o reino se dividiu. Davizinho, bota em maior ângulo o segundo que eu ampliei agora, que eu trouxe agora. Vamos lá. Só o segundo. Isso. Está vendo essa parte de amarelo aí? Isso, filho. Se chama Reino do Norte. É o que o Weber pregou ontem. Roboão, filho de Salomão, briga com o povo. A terra é dividida. Jeroboão se torna rei no norte, Roboão fica rei no sul. E aí o que acontece? Vamos lá para cima, Davizinho. Olha o que acontece. 10 tribos. 10 tribos seguem, literalmente. Agora pode diminuir, filho. Isso. 10 tribos seguem Roboão, 2 ficam com Salomão. Ou filho de Salomão, que é Roboão. As 10 que seguem Jeroboão são essas, ó. Lá em cima, quem não podia estar, né? Que é Dan. Aí você tem Aser, você tem Naftali, você tem Manassés, você tem Ruben, você tem Gade, você tem Efraim, né? 10 tribos seguindo aqui. Você tem Zebulon, 10 tribos seguindo. E eles têm um rei diferente do trono de Davi. E aqui embaixo, Benjamim e Judá, seguindo literalmente o filho de Davi, aqui o neto de Davi, Roboão. Todo mundo sabe que um reino dividido, o que acontece com ele? Ele vai se arrebentar. E aí o que acontece? Olha que fantástico agora, irmãos, esta parte da história. Você tem no reino do norte, Jeroboão, com 9 dinastias. Se lembra o que o Weber falou ontem? Que o rei tal matou o rei tal? Que fulano de tal matou o outro e assumiu o poder? Que fulano de tal matou o outro e assumiu o poder? Que fulano de tal matou o outro e assumiu o poder? Porque era assim. Quem ia substituir o rei era o filho do rei. Agora, se de repente uma outra família poderosa desejasse o reino, aquela outra família ia ficando tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que poderia vir contra o rei. E matar o rei e tomar o reino para si. Então, quando a dinastia de Onri mata a dinastia anterior, é que vem o fato que o Weber falou ontem. O fato de você ter em Israel, ali na parte norte, o diabo com o capeta. O inferno com lago de fogo e enxofre. Ou seja, Jezabel e Acabe. Por que 9 dinastias? Por causa disso. Jeroboão vai e seu filho assume. Aí um general mata o filho de Jeroboão e ele assume uma segunda dinastia. Por exemplo, quando Onri mata o seu antecessor,
assume Onri. Depois de Onri, assume Acabe. Jeú é de uma outra família. E aí, uma nova dinastia. E isso acontecia com Deus dizendo, vai profeta e unge fulano de tal, porque aquele eu não quero mais. Então Deus estava no controle de tudo. Você pode ver, você tem 9 dinastias no Reino do Norte. Agora aqui embaixo no Reino do Sul, você só tem uma dinastia, porque Deus falou a Davi, o trono não sairá da tua casa. Então todos os que estavam no Reino do Sul, todos são filhos de Davi. Mas o que acontece? Olhe para cá. Olha que dor. Em 722, grava essa data. No ano 722, o que acontece? Depois dos profetas falarem aos reis do norte, vocês se convertam, Deus vai arrebentar vocês. Vocês se convertam, Deus vai arrebentar vocês. Ninguém acreditou. O que aconteceu? Imediatamente, o reino do norte cai na mão dos assírios. E aí, anos e anos depois, de 722 para 586, são 100 e tantos anos. De cabeça eu não consigo fazer agora, mas está ótimo. Aí cai o reino do sul. Porque Deus tinha falado, ó, não serve a Baal, não serve a Baal, não serve a Baal. Cai o reino do sul. 136 anos depois, cai o reino do sul. Obrigado, Luterinho. Agora, olha aqui, vamos lá. Dominação estrangeira. Então, o reino do norte cai no ano 722. E de 722 até 134, Israel é subjugado por povos. O reino do norte. Tal período ficou caracterizado como escravidão, né? Porque vários povos se seguiram dominando Israel. Primeiro os assírios, depois os babilônicos, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. Agora olha que interessante. 722 foram dominados pelos assírios, cai o reino do norte. Fica o reino do sul, né? Então ali, ó, 722, cai essa parte aqui, ó. Ficou o reino do sul, que vai cair 135 anos depois. E aí, a dominação estrangeira no Reino do Sul começa com a queda de Jerusalém, 136 anos depois. Judá cai e destruído o templo, destruído tudo. E Judá é permitido no ano 538 a voltar para a sua terra. Não se tornar um país independente, é voltar para a sua terra. Porque Ciro queria Judá voltando para Judá ser reconstruído para dar para ele tributo. Então, olha que interessante. Aí, de novo, o desejo deles retornarem, quando cai o sul e o norte junto, o norte já estava. E aí, o que acontece? Cativeiro babilônico. Olhe para cá, irmãos. Olha que interessante. Quanto tempo demoraria o cativeiro do sul? 70 anos. Aqui estamos na época de Jeremias e teve um profeta malandro que dizia, em 2 anos vocês vão voltar. Jeremias dizia, ele é mentiroso, pode construir casas, onde vocês estão aí na Babilônia, viver com seus filhos aí, que vocês só vão voltar depois de 70 anos. E adivinha quem estava vivo quando os 70 anos chegaram? E clamou a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia do seu povo. Porque entendeu que os 70 anos estavam chegando. Daniel. Então, quando nós sairmos de Ruth no estudo diário e entrarmos em 1 Samuel, 2 Samuel, nós vamos juntar não só o período dos reis, pastor Mota, com o período dos profetas, mostrando o que cada profeta fez em cada período dos reis. Aí o Velho Testamento vai ser entendido de forma muito grande. E aí olha que interessante aqui, ó. Ciro, ele literalmente manda o povo voltar, só que o povo volta em 3 momentos diferentes. Presta atenção nisso agora. Porque todo mundo
sabia que a figueira estava destruída e a vide assolada. Quando o reino do norte caiu, todo mundo interpretava que a figueira e a vide era só o reino do sul. Mas quando o reino do sul cai, que destroem Jerusalém, que colocam fogo no templo, todo mundo ao ver o templo, muitos judeus choravam e diziam: se cumpriu o que o profeta Joel falou, que a vide estaria assolada e que a figueira estaria completamente arrebentada, absolutamente cortada. Gente, presta atenção comigo. A imagem, pastor Mota, a imagem da destruição de todo Israel na época de Nabucodonosor, meu pastor, foi tão forte, tão forte, tão forte, que todo mundo pensava: não tem mais como Israel se levantar. Porque todos esperavam que pelo menos Judá sobrevivesse, para quando nascesse o filho de Davi, que haveria de dominar todo o mundo, Judá voltasse e Israel dominasse tudo. Só que houve um problema. Qual foi o problema? O problema foi esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Infelizmente o problema foi esse aqui, ó. Em 722 cai a Síria, mas em 586 cai a última esperança de Israel, pastor Eunice. Cai Judá. E, gente, quando Nabucodonosor veio sobre Jerusalém, ele destruiu Jerusalém de tal forma, de tal maneira, que todos lamentavam, e muitos escritores diziam que o povo recitava Joel 1:7. E Joel 1:7 dizia: fez da minha vide uma assolação. Tirou a casca da minha figueira. Se fosse só tirar a casca, mas arrancou tudo, despiu toda e lançou por terra. O que é lançar por terra? É pegar a figueira e cortar até ela cair. Em 722, a Síria levar Israel, tudo bem, mas em 586, a Babilônia destruir Judá e Jerusalém. Foi o golpe de morte na figueira. Cumpriu-se Joel. Só que um outro profeta se levantou. Centenas de anos depois de Joel. E ele disse: quando a figueira florescer, aguarde, olhe para os céus, porque eu estou voltando. E se ele, Jesus, disse que a figueira ia florescer, ela vai florescer. A primeira esperança da figueira florescer foi essa aqui, ó. Foi o retorno do cativeiro, o quê? Babilônico. Isso aconteceu na época de Esdras e Neemias, que a gente ainda vai estudar na leitura bíblica diária. Mas eu quero que você me escute por mais 5 minutinhos. Olha que interessante isso aqui. O cativeiro babilônico durou 70 anos, como Jeremias prometeu. E eles voltaram em 3 grandes momentos. Eles voltaram, no primeiro momento, com Zorobabel. No segundo momento, com Esdras. E no terceiro momento, com Neemias. Eita, pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Davi, aumenta para a gente aquela partezinha lá de baixo. Aumenta a partezinha lá de baixo. Isso. Veja comigo, o primeiro grupo, ele retorna. Vamos lá, para cima, Davi, presta atenção, isso, amor.
O primeiro grupo, ele retorna com Zorobabel em 538. O segundo grupo retorna com Esdras em 458. E o terceiro grupo retorna com Neemias em 445. Opa! Todo mundo olha e diz: uau, Israel está retornando. Isso aqui é o que a gente chama de segundo êxodo. Vamos gravar essa nomenclatura teológica? Qual foi o primeiro êxodo, irmãos? Quando o povo saiu do e veio para Canaã. Qual foi o segundo êxodo? Quando Ciro, movido o coração por Deus, diz: retornem a Israel. E Israel retorna em 3 grandes movimentos. Olha que interessante. Então, 70 anos do cativeiro babilônico. Então, Deus prometeu, obrigado meu querido irmão, e Ciro, não se preocupe, eu também esqueço. Amém. Mas chegou em boa hora, meu irmão. E aí, o que acontece? Volta em primeiro lugar, Zorobabel. Quando nós estudarmos essa parte, você vai ver que homem foi Zorobabel. Que grande homem de Deus. Que coragem em voltar nesse momento. Depois vem o segundo grupo, né? Olha o primeiro grupo, Zorobabel. O rei Ciro disse, retornem. O rei Ciro devolveu inclusive os utensílios roubados por Nabucodonosor. Enquanto o filho de Nabucodonosor tomava e fazia uma festinha malandra com os utensílios, e Deus, numa mão, disse: Mené, mené, tekel, facim, pesado fosse na balança, teu reino passou. Ciro devolveu todos os utensílios e disse: Zorobabel, volte. Voltou com ele 50 mil. Quando eles chegaram, simplesmente, depois de uma estrada tão terrível como essa, fazendo o mesmo percurso que Abraão fez, olha que lindo, levantaram um altar, sacrificaram a Deus, 6 meses depois, começaram a obra do templo, e uma alegria muito grande tomou eles. O problema é, os judeus que ficaram, se misturaram com os povos estranhos que lá estavam, criando os samaritanos. E os samaritanos chegaram perto deles e disseram: deixa a gente ajudar a construir o templo de vocês. Zorobabel disse: sai daqui. Os samaritanos enviaram a Artaxerxes uma carta mentirosa e, infelizmente, tiveram que parar a construção do templo. Quando param a construção do templo, Ageu e Zacarias disseram: retomem. Pararam 14 anos. Ageu e Zacarias disseram: retomem. E aí Zorobabel retomou. Esdras chega e o segundo templo é construído. Irmãos, nesse dia, os mais idosos choravam, porque os mais idosos conheceram o templo de Salomão. E o templo de Zorobabel, tadinho, tadinho, era um nada em relação ao templo de Salomão. Não foi o que aconteceu com a gente aqui na pandemia. A gente saiu, tinha um templo muito bonito lá em cima. Quando voltou da pandemia, Deus usando pastora Geise, pastor Elias e nossa pastora presidente, aproveitaram um momento que a igreja estava fechada e quando a gente voltou, a gente chegou num local lindíssimo. A gente nem sabia mais onde estava. Eu tinha até medo de sentar no banco e sujar o banco, de tão bonito que era. Agora não, agora a gente já está acostumado. Eu fico imaginando, irmãos, como será o nosso novo templo lá para frente, o quanto Deus vai nos dar, né? Mas esse sentimento que eu e você tivemos, o povo de Israel não teve não, Cícero. O povo de Israel, ao ver o segundo templo, chorava de tão feinho e de tão pequeno que era o segundo templo. Mas Deus levantou o segundo templo e Deus prometeu que a glória do segundo templo seria maior.
Eu imagino o nosso próximo tempo, onde já existem promessas de Deus, que a glória será maior. Agora, olha que interessante. Zorobabel é esse homem forte que, ao retornar 70 anos depois, fez isso. Mas depois vem um segundo grupo, Esdras, e faz o mesmo caminho, só que faz um caminho menor. E sai ali, tal como Abraão. Gente, é lindo isso, né? Pastor Mota, tal como Abraão, eles iam voltando, pastor. E aí, olha que fantástico. Após 80 anos que Zorobabel veio, entendeu a diferença? Após 80 anos que Zorobabel veio, Esdras lidera um retorno com 2.000 pessoas. Gente, Esdras é muito engraçado. Esdras olha para o rei e diz, ninguém precisa vir com a gente, que Deus está com a gente. Quando ele vê que está voltando com muitas riquezas, e ele vê que não tem ninguém para proteger, ele diz, Senhor, eu agora já dispensei os soldados do rei. E o que mais tem no trajeto é bandido. Guarda a gente. Ele no próprio livro, ele diz que teve medo. Olha o nosso tema, né? Que ele teve medo. Mas Deus o trouxe com paz e segurança. Gente, Esdras chega. E ele viaja, e ele percorre, e ele faz uma reforma espiritual. Olha o que esse homem faz. Ele restabelece a centralidade do culto, restabelece a centralidade da oração, e ele restabelece a centralidade da palavra. Esdras chega depois de Zorobabel, 80 anos, e espiritualmente levanta Israel. Agora só faltava um homem para chegar e cuidar da administração de Israel, cuidar das finanças, cuidar do dinheiro, levantar o muro para a segurança. Quem é esse homem? Neemias. Olha o que Deus faz, irmãos, é lindo demais. Aí vem o terceiro grupo, que é o primeiro grupo, Zorobabel. Decoramos esse nome. Segundo grupo, Esdras. E aí, depois de Esdras, vem um terceiro grupo com Neemias. Zorobabel construiu o templo. 80 anos depois, Esdras iniciou a restauração espiritual. 13 anos depois, Elidiane, 13 anos mais tarde de Esdras chegar e fazer isso, vem Neemias. E Neemias dá prioridade à restauração política e geográfica. E aí, olha que fantástico, querido Cícero. Jerusalém simplesmente volta a ser a capital espiritual por causa de Esdras. Mas Jerusalém estava desprotegida, desprotegida. Neemias chega e Neemias diz, vamos proteger a cidade. Como é que se protege a cidade na antiguidade, Eunice? Muros. Vamos reconstruir os... E aí vem toda a história de Neemias. E ele é mais um parceiro de Deus nessa grande reconstrução. Então veja, primeira leva, Zorobabel. Segunda leva, Esdras. Terceira leva, Neemias. E Israel de novo. Neemias saiu lá de Suzã, bem mais longe que os outros, e veio para cá. E Neemias governa Jerusalém de 444 a 442. Chega lá 13 anos depois de Esdras. Seu governo demonstra coragem, compaixão e comprometimento. Ele restaura tudo, irmãos. Deus, através desses 3 movimentos, restaura tudo. O templo, Deus restaura Jerusalém, a aliança foi renovada, o povo passa por uma grande transformação, a segurança, os muros, Deus restaura o povo. E agora, só está faltando chegar quem? O grande rei, para pegar Israel e transformá-la de novo num grande povo. Agora presta atenção. Israel, mesmo sendo restaurada aqui, parece que a figueira, pastor Mota, estava voltando a brotar, né? Parece que estava voltando a brotar. Israel aqui ainda está escravizada.
Só que aqui é o período medo-persa. Será que Israel vai se reerguer? Será que Israel vai se levantar? Muito bem. Isso nós estudaremos juntos na quarta-feira, onde darei continuidade ao precioso estudo aqui. Tá certo? Está parecendo que Israel está florescendo, né? Está parecendo que ele está se levantando. Está parecendo que vai se cumprir. Mas pastor, peraí. O cumprimento da profecia não vem bem depois? E Jesus nem falou da profecia. Pois é. Então, o que parece, alguma coisa vai acontecer que vai pegar de novo Israel e arrebentar de novo. Mas bem, que Deus tenha misericórdia desse povo. Na quarta-feira, nós chegamos até Jesus. E aí, no outro domingo, a gente vê o cumprimento completo. Mas que bonito, não é? Muito bonito. O Senhor Deus é Deus de misericórdia e de graça, e é isso que eu quero te falar. Quando todos esses fatos estão acontecendo, nenhum profeta tinha dito que Israel era a figueira que iria ressurgir. Os profetas falavam de um futuro glorioso, mas quem falou especificamente da figueira foi Cristo. Mas aqui parece que uma nova vida estava surgindo, mas eles ainda eram escravos. Ciro o Grande permitiu que isso acontecesse, e depois Artaxerxes permitiu que tudo isso acontecesse, que estava pensando em imposto, dinheiro, queria que a cidade se levantasse depois para ter dinheiro. A finalidade dos reis era econômica, mas Deus estava levantando de novo o seu povo, para que o maior profeta de todos os tempos viesse, seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém? Está começando a compreender o Velho Testamento? Está ficando um pouquinho mais claro? Então, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver, quando terminarmos o Velho Testamento, você terá uma visão tão boa da Bíblia. Ela vai estar tão no teu coração, que já estudamos o Novo Testamento, que você não vai deixar de falar dessa palavra. Nunca mais. Hoje já não deixa, né? Que lindo, né, irmãos? Que lindo estar na casa do Senhor, aprendendo do Senhor. Muito bem. Nesse momento histórico, a figueira ainda está destruída, mas parece que ela está se levantando de novo, devagarzinho. Vamos ver o que vai acontecer com essa figueira. Irmãos, que lindo, né? Parece que a figueira está começando a voltar. Parece, sabe, Antônio, tá cheirando, né? Parece que está voltando. O que você tem aqui, querido pastor Antônio, são profecias dizendo: Israel vai ser grande, virá o Messias, e o Messias dominará todas as nações, e todo mundo vem comer em Israel. Eram as promessas, Lutero. E aqui parece que a coisa está acontecendo. Tudo bem, ainda são escravos, mas está começando a florescer de novo a figueira. Que coisa fantástica, né? Está começando a florescer. Poxa, pastor, mas está começando a florescer sem Jesus ter falado. Então, por que Jesus falou que a figueira ia florescer? Quarta-feira eu te explico. Porque Jesus falou, porque a figueira ia florescer. Se aparentemente, Heber, na época dele, a figueira já estava frondosa. Não tinha sentido ele dizer a figueira florescer. Mas quarta-feira nós vamos ver. E será algo fantástico. E aí na quarta-feira, você verá que Cristo só podia ser mesmo Filho de Deus. E como Deus onisciente, como Deus onipotente, capaz de saber todas as coisas em todos os tempos, de todos os modos, e capaz de dizer o amanhã. É fantástico. Gente, Mateus 24, 32 e 33 não é brincadeira. É o maior de todos os sinais.
Foi por isso que a gente está dividindo. E aqui na sede, eu só vim até hoje aqui. Quarta-feira vou continuar e domingo eu termino. Tá bom? Que bom, né, irmãos? Que bom.